Olá, o que eu posso dizer? Eu acabei de escapar da morte. Eu tive que reviver um ano da minha vida, mas eu consegui, graças à professora. Veja bem, eu estava em um hospital nas últimas 3 semanas, quase morrendo com um tumor no cérebro. Os médicos não sabiam como remover o tumor cirurgicamente, sem me matar ou ter graves danos cerebrais, porque meu tumor estava muito grande. Quando eu estava deitado ali, eu comecei a pensar como eu iria morrer. Então, pensei fazer o melhor que eu podia naquela situação. Eu pedi que ligassem para meus pais e para meu irmão. Eu ia fazer um testamento, se bem que eu não tinha muito para dividir. Me disseram que estava dando ocupado, tanto no número do meu irmão quanto dos meus pais. Não sabia quem mais eu poderia chamar, e fiquei lá pensando em meu destino. Eu iria para o céu ou para o inferno? Eu iria ser reencarnado ou simplesmente vou morrer? Essa era a única certeza que eu tinha. Eu não conseguia pensar em mais nada, então eu apenas fiquei quieto e acabei dormindo. Quando acordei, me dei conta que era o dia que disseram que eu ia morrer. Então eles perguntaram se eu queria chamar minha família novamente. Eu disse que sim, e eles fizeram. Assim que a enfermeira saiu, de repente eu senti minha cabeça queimando. Eu comecei a gritar de dor. Naquele ponto, tudo parou e eu me apaguei. Foi quando ela apareceu. Uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Estava de pé na minha frente. Eu não tinha visto, nem ao menos ouvi ela entrar. Ela se apresentou como professora e me pediu para segui-la. Foi quando percebi que não estava mais no hospital. Notei também que a dor havia parado e eu imediatamente perguntei o porquê e ela apenas ficou em silêncio. Ela era muito bonita. Ela parecia jovem, talvez em seus 30 e poucos anos. Quando estávamos perto de chegar, ela começou a se debruçar e ficou parecendo um cadáver. Ela se virou para mim e me disse que veio me salvar, mas que eu deveria fazer o meu melhor. Concordei, sem saber que eu me arrependeria depois. De repente, eu acordei na minha casa, exatamente um ano atrás. Claro que eu pensei que era só um pesadelo, que eu nunca tive tumores ou que eu tinha morrido, até eu vê-la do meu lado. Ela estava com uma imagem grotesca, o rosto parecia amassado, ela estava pálida e tinha vários ferimentos ativos. Ela também estava sem a metade do braço direito e com marcas de pneus sobre ela. Percebi também que sua garganta estava cortada, mas a parte que me fez sentir medo era uma grande abertura em seu crânio, o que significa que ela estava com meus tumores. Então eu disse para ela: "Obrigado, você realmente curou os meus tumores." Ela apenas me disse: "Eu fiz para que você possa viver. Tudo que você precisa agora é tornar sua vida melhor. Se você fizer isso, você poderá viver." Saí da cama e comecei minha rotina matinal. E assim começou meu primeiro dia, quase sendo atingido no rosto por uma bola de futebol. Eu gritei com um garoto que jogou e ele assustou. Em seguida, um pombo cagou em mim. Todo o primeiro dia foi preenchido com coisas ruins acontecendo comigo, e comecei a ficar chateado com isso. Como eu poderia fazer minha vida melhor se tudo torna pior? Após 3 meses, fui assaltado. Eu tinha cerca de R$ 300 na minha carteira, sem contar os cartões de crédito e meu documento. Isso para mim foi como um tiro no pé. Então ela apareceu novamente. Ela havia aparecido antes, eu não sei o porquê. Presumi que significava que eu estava fazendo a coisa certa, mas eu não podia fazer nada depois de ser assaltado. Então eu ignorei a presença dela à minha esquerda. Na virada do ano novo, eu estava em uma festa com amigos. Amigos que não eram amantes de ficar sóbrio. Bebemos até cair. Quando eu acordei, ela estava lá, de pé, em cima de mim como um abutre, tentando encontrar a melhor parte para comer. Eu perguntei por que ela estava ali, e ela respondeu: "Contenha-se, ou eu vou te matar." Eu tentei fazer minha vida melhor, mas coisas ruins apenas continuaram a acontecer. Meu cachorro morreu, eu fui assaltado mais 3 vezes, eu não sei o porquê as pessoas acham que eu sou um bom alvo para assalto. Ela apareceu na minha casa depois que voltei do trabalho, e ela estava sentada na minha cama. Ela olhou com raiva e ela estava segurando o chicote. Eu disse a ela que queria dormir. Ela se levantou e saiu, mas antes me chicoteou pelas costas. Eu caí no chão e estava doendo muito. Eu só a vi novamente em agosto, quando eu fui diagnosticado com tumores em meu cérebro. Eu perguntei se eles poderiam fazer a cirurgia imediatamente,
mas meu dinheiro não era suficiente. Eu então a vi de pé, atrás do médico, sorrindo maliciosamente. Quando o médico saiu, ela disse: "Você não tornou sua vida melhor. Você tem um mês para me provar que você vale ser poupado." Então ela desapareceu. Eu estava em choque. Eu pensei que dessa vez eu realmente ia morrer. Eu percebi que minha vida estava cheia de ódio, preguiça, avareza e depressão. Eu precisava consertar a minha vida antes do tempo acabar. Na mesma hora, eu saí do consultório para fazer coisas para tentar me redimir. Eu doei dinheiro para a caridade, eu trabalhei em um abrigo, eu fiz hora extra no trabalho e eu jurei parar de beber. No entanto, era tarde. Quando o tumor ficou grande demais, acabei na mesma situação de antes, deitado em uma cama de hospital. Um dia de vida. Eu, mais uma vez, senti minha cabeça queimando e me apaguei mais uma vez. Foi quando ela apareceu novamente. Ela perguntou se eu sentia que estava salvo. Eu pensei um pouco, expliquei como eu tinha me oferecido a um abrigo, trabalhei duro e que eu tinha parado de beber depois que ela falou comigo. Ela perguntou mais uma vez o que eu achava, e eu percebi que eu fui um completo idiota. Eu tinha bebido meu último ano de vida, gritava com as pessoas e era preguiçoso no trabalho. Então eu disse: "Não." "Isso é o suficiente então", foi o que ela me disse. Ela saiu e eu em seguida apaguei. Quando eu acordei, eu descobri que eles tinham encontrado uma maneira de remover os meus tumores, e se eu gostaria de viver até uma idade madura. Eu concordei com a cirurgia. Eu ainda fiquei mais uma semana no hospital depois da cirurgia. Quando eu estava prestes a sair, eu perguntei se eu poderia ligar para minha família. A enfermeira, com o rosto triste, disse: "Ninguém te falou? Seus pais e seu irmão morreram em um acidente de carro quando vinha visitá-lo." Foi aí que eu me dei conta. Ela poupou minha vida, mas matou as pessoas que eu mais amava. Enquanto você me ouve, eu já poderia estar morto de depressão ou cometido suicídio. Mas quem sabe, talvez a minha família ficaria pior se estivessem vivos, ou algo assim. Eu não sei, só quero que a professora salve eles também.